Salve, salve pessoal, tudo beleza? Estamos chegando aqui com uma entrevista bem especial nos estúdios da Motorsport Network em São Paulo. Como vocês veem, tem aqui do meu lado Caio Collet, piloto brasileiro da Fórmula 3, da Academia da Alpine, um dos nossos nomes aí que tem como objetivo chegar na Fórmula 1 no futuro breve, digamos assim, né, Caio? Mas a gente sabe que os objetivos são, digamos, complexos e os obstáculos também bastante interessantes. Mas para falar de maneira mais ampla sobre a sua temporada, sobre os objetivos para 2023, a gente tá aqui e vamos começar do começo, né, Caio? Eu queria, antes de tudo, que você falasse um pouquinho do seu 2022, segunda temporada na Fórmula 3, se não me engano, também com a equipe MP Motorsport da Holanda. Como é que foi o ano para você de maneira geral? O que faltou? O que sobrou? Você teve vitórias, pódios? Como é que foi tudo isso? Caio, seja muito bem-vindo e obrigado pela presença. Obrigado, um prazer estar aqui mais uma vez. Acho que foi um ano difícil, para falar bem a verdade. No começo a gente não estava muito bem. Acho que eu errei, a equipe errou, a gente errou junto e as 3 primeiras etapas foram bem difíceis. Acho que a gente fez 0 pontos nas 6 primeiras etapas, se eu não me engano, ou 4, alguma coisa assim, o que para uma pessoa que queria disputar campeonato não foi ideal. E logicamente na segunda metade do campeonato a gente conseguiu se acertar um pouco mais, a gente conseguiu vitórias, pódios, como você falou, mas realmente o que a gente perdeu no começo ficou muito difícil de recuperar depois, especialmente no campeonato como é a Fórmula 3, que é muito competitivo. Acho que, como você viu, o campeonato foi decidido na última corrida, Sim, nas últimas voltas ali, então todo ponto fez a diferença. E no começo, onde você sai, acho que eu saí 40 pontos atrás do líder nas muito três chão. primeiras etapas, acho que foi difícil recuperar. Então, realmente, acho que o começo do campeonato foi onde foi onde faltou. A gente vai chegar na segunda metade da temporada, mas até aproveitando o seu gancho, era o começo da sua segunda temporada na Fórmula 3 pela mesma equipe. O que você acha que faltou? O casamento melhor com o próprio time? Sorte também, porque a gente sabe que numa categoria como a Fórmula 3, que é meio maluca para quem acompanha, às vezes tem batida, esse tipo de coisa, o que não estava encaixando e o que mudou da primeira para a segunda metade? Porque realmente, para quem porventura não acompanhava a categoria e via só o resultado, a sua evolução foi bastante significativa, né? Sim, eu acho que no começo, vamos supor, se você pega etapa por etapa, no Bahrein eu acabei errando a classificação e tive minha volta deletada ali. Eu acho que isso fez bastante diferença. Então, onde eu ia largar entre os 5 primeiros, eu acabei largando para trás dos 10. Eu acho que isso já afetou bastante. Tive uma batida na corrida principal, então foram bastante pontos jogados fora. Em Imola foi um pouquinho diferente. Eu acho que a gente teve aquela batida na última volta, eu liderando a corrida inteira, o Sim. que foi bem difícil. E por causa disso, a gente tomou uma decisão mais pelo lado emocional para a corrida de domingo, com uma estratégia diferente. Eu acho que se a gente tivesse concluído um resultado bom no sábado, a gente não teria tomado essa decisão no domingo. Então, como equipe, a gente viu no Bahrein que já não estava com um resultado bom. Também em Imola, a primeira corrida, liderando a corrida inteira, a gente bateu na última volta. Acho que no domingo, em vez de fazer o que o grid inteiro estava fazendo, que era largar de pneu slick, numa pista meio com umas condições um Sim. pouquinho molhadas, a gente decidiu largar de pneu de chuva, fazer ao contrário do grid inteiro. Lógico que no começo deu certo, mas no final a gente acabou fora dos pontos. Então acho que essa decisão também foi influenciada muito pelo Bahrein, pela primeira corrida no sábado, que a gente bateu com 0 pontos, a gente estava precisando de um resultado. Então acho que a gente como equipe errou. E Barcelona também a gente não conseguiu encaixar. Então acho que isso foi bem difícil. E depois disso, lógico que teve um break muito grande entre Barcelona e Silverstone, se eu não me engano, que foi a quarta etapa. Então foi um tempo onde eu consegui trabalhar bem com a equipe, meio que esquecer esses resultados e recomeçar do zero. Acho que as 3 primeiras foram bem difíceis, mas depois a gente conseguiu embalar. Pelo que você fala, a pressão dos resultados ruins do começo da temporada acabou impactando as 4 primeiras etapas, né? E aí depois com esse break você começou a resetar a cabeça, digamos assim, para pensar na segunda metade. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa segunda metade, que foi mais positiva. Como é que foi para você? Você estava correndo sem pressão, já tinha meio que abandonado o campeonato? Foi por isso que os resultados começaram a vir? Como é que foi tudo isso? Eu acho que não. Acho que foi um tempo onde eu consegui conversar com as pessoas mais próximas e tudo mais, e meio que resetar um pouco a minha cabeça. E acho que E com a saber equipe mesmo, houve um papo assim, essa primeira metade foi ruim, vamos mudar os processos ou foi natural? mudar os processos, eu acho que não, porque, vamos supor, honestamente, os mesmos processos que eu estava fazendo nas Sim, 3 primeiras etapas foram os mesmos que eu fiz no final do ano. Então foi só uma questão de encaixar, de estar no momento certo, na hora certa, de pensar e tomar as decisões um pouco mais com uma cabeça fria, não no começo do ano, que a gente sempre, por exemplo, o Imola, a gente tomou uma decisão no grid ali por causa dos resultados que a gente teve no passado. Então acho que isso foi bem diferente.
e tava precisando de um resultado. A partir do momento que veio o primeiro resultado, acho que você já acalma um pouco mais, você já tira um pouco do peso das suas costas e anda mais um pouco tranquilo, tanto eu como a equipe. Acho que eu tava vendo que a gente tava precisando do resultado, tanto dentro da equipe, os 3 carros, nenhum tinha ido pro pódio, nenhum tinha feito, vamos supor, um resultado expressivo. Sim. Então a gente tava precisando do resultado dentro da equipe para dar uma acalmada e ver um pouquinho de sorriso aqui e ali. Acho que isso fez bastante diferença. Então, a partir de Silverstone, que eu consegui, acho que, fazer uma classificação boa e ter um resultado bom na corrida principal, fiz uns pontos nas 2 corridas, e depois já vim para Red Bull Ring, acho que eu fiz o meu primeiro pódio, e aí dali a gente conseguiu embalar um pouco. Cara, interessante esse depoimento seu, né? Porque pelo que eu converso com o piloto de Fórmula 3, é uma categoria complicada no seguinte sentido. O grid é cheio, sessões de classificação difíceis, e claro, a questão não só do casamento do piloto com a equipe, e aliás, a sua equipe está em uma ascensão, a equipe de 2022, MP Motorsport, mas a questão psicológica também, porque uma vez que as coisas começam a encaixar, você obviamente fica com mais confiança. Queria que você falasse um pouquinho, até puxando por essa evolução na segunda metade da temporada, sobre os desafios da Fórmula 3, pensando em tamanho de grid, nível do grid também, porque a gente viu que tinha bastante gente boa, e como é que era fazer esse encaixe verdadeiramente dar certo. Eu acho que é um negócio que você tem que ter muita confiança em você e no seu engenheiro. Acho que essa relação é muito importante na Fórmula 3, porque chegando na classificação, dependendo da pista, você tem 2 voltas. Então, você tem 2 sets, cada set com uma volta, porque os pneus degradam, então você tem Tráfego também, né? tráfego também, então você tem que sempre estar atento a tudo, a todas as equipes. São 30 carros numa pista, por exemplo, às vezes Barcelona, o Red Bull Ring, que tem 4 km, 4,5 km, e todo mundo sai na mesma hora. Então, realmente, é bem difícil você estar no lugar certo, na hora certa. E a categoria, basicamente, é tudo sobre pneu. Quanto mais entendimento você tem do pneu, quanto mais você faz ele funcionar na hora certa ou não, é onde está a sua performance. Porque, como eu falei, você chega no final de semana, você tem 5 voltas no treino, no máximo, assim. Querendo ou não, às vezes você passa um pneu ou não no treino, porque você recebe 3 jogos no final de semana. Você recebe 3 jogos 0, e você tem um usado que vem de uma etapa anterior. Sim. Então, que normalmente pode ser até um diferente composto. Acho que teve etapas que você tinha um jogo usado duro, por exemplo, e você recebia 3 médios. Então, por exemplo, Budapeste. E Budapeste, como só tem uma volta na classificação, você queria deixar esses 3 para classificação. Então, você fazia o treino de duro e você ia para classificação com pneu que você nem tinha imaginado. Então, você tem que ter bastante confiança nos procedimentos, você tem que estar muito bem preparado, porque você dá 2 voltas no treino, assim, 5 voltas no máximo, com um pneu diferente, uma pista totalmente diferente, porque esse é o primeiro andar, depois anda a Fórmula 1, depois anda a Fórmula 2, então a pista do treino para classificação já muda bastante, e você tem um composto diferente. Bastante não, é outra pista praticamente. Já é outra pista, então é outro composto, outra pista, então você tem que estar muito bem adaptado e uma relação com a equipe muito, muito bem. E na classificação você tem 3 voltas, então você tem que estar realmente muito bem preparado para sexta-feira, eu diria. E acho que isso é uma chave do campeonato. Então, no começo do ano, acho que às vezes a gente toma algumas decisões erradas, a gente se precipitava um pouquinho, e a partir do momento que você faz um procedimento certo, uma classificação boa, você vai meio que se liberando e vai acontecendo mais naturalmente. Pelo que eu escuto e ouvindo você falar que a experiência nessas categorias como a Fórmula 3 e a Fórmula 2, em especial eu diria a Fórmula 3, porque em tese vocês são mais novos que os pilotos da Fórmula 2, ela faz muita diferença, até por conta da questão do pneu, né? O depoimento que você deu, especialmente do treino para a corrida, ele comprova isso. E eu queria saber um pouquinho de você, do planejamento para 2023, né? Segue na Fórmula 3, na academia da Alpine, na própria MP Motorsport, como é que tá tudo isso, o planejamento para as corridas desse ano de 2023? Bom, quando acabou o ano, acho que a gente passo natural seria a Fórmula 2, a gente tentou até o máximo, a gente tinha algumas opções de equipe na Fórmula 2, com a própria MP, a gente tinha uma vaga lá, depois dos 2 anos que eu fiz, era o passo natural a gente ir para a Fórmula 2 com eles, só que a gente não conseguiu arrumar o budget necessário, então a gente perdeu essa vaga, isso há um tempinho atrás, e depois tentamos outras rapidamente, equipes. só para quem não entende, vamos supor, nesse caso a Alpine entra com alguma coisa e você complementa, é basicamente isso. Sim, a gente está tentando negociar para ir para a Fórmula 2 e a gente realmente não conseguiu atingir o budget que eles queriam. E então a gente tentou outras equipes, mas realmente estava muito difícil. E a minha opção B, honestamente, não era fazer mais um ano de Fórmula 3. Acho que isso não passava na minha cabeça, nem na cabeça do Nicolas, por exemplo. Acho que isso era uma coisa
que a gente já tinha deixado para trás. Então a opção B era ir para o WEC. A Alpine fez uma oferta boa para mim ir para o WEC, com a equipe deles que eles têm, e depois futuramente indo para o Hypercar em 2024, quando eles entravam. Então isso era também um passo que a gente estava decidindo ir. É que com a ida pro WEC, em tese, seu caminho para a Fórmula 1 ficaria... Sim, eu acho que a partir do momento que eu iria para o WEC, a Fórmula 1 e monoposto em si, acho que era um caminho que eu fechava as portas definitivamente. E você tá novo também, tá com 20 agora, né, cara? Foi o que influenciou muito a nossa decisão. Acho que para 2023, agora, a gente possivelmente vai fazer mais um ano de Fórmula 3. Então a gente recebeu uma oferta basicamente irrecusável de uma das equipes. E acho que o passo que a gente vai tomar é esse. Não pode anunciar ainda. Não, ainda não. Mas provavelmente está tudo encaminhado para a gente fazer mais um ano de Fórmula 3. E então, vamos ver. Acho que, como você falou, a experiência é uma coisa que vai contar muito. Então, indo para o meu terceiro ano, lógico que não é ideal você estar 3 anos numa categoria, mas a gente é isso ou ir para casa, basicamente, foi o que a gente conseguiu arrumar. Então, agora é tomar essa oportunidade com todas as forças e tudo que eu tenho e dar o meu máximo, porque acho que é a última chance que eu vou ter, vamos supor, de tentar ir para a Fórmula 1 e tentar seguir esse caminho. Então, realmente, é aproveitar o máximo e dar tudo de mim. E segue na academia da Alpine para 2023. Isso ainda está indefinido, mas provavelmente sim. Bom, Caio, interessante isso que você fala, né? Porque é a tentativa final, digamos assim, no caminho para a Fórmula 1. Mas você ainda é jovem e eu pego até como exemplo um companheiro de equipe seu, digamos assim, Felipe Drogovic, da MP Motorsport. Foi campeão da Fórmula 2 na terceira temporada dele na categoria, né? E em algum grau o caminho dele foi até um pouco mais espinhoso que o seu, porque ele teve uma primeira temporada muito boa, uma segunda que não foi tão boa, e a terceira com o título. Você, ainda que timidamente, do ponto de vista de tabela, você melhora de 21 para 22 na MP Motorsport pela Fórmula 3, né? Mas claro, imagino que o seu objetivo pessoal era estar brigando mais em cima, embora, como você mesmo falou, a primeira temporada não tenha sido tão assim, primeira metade da temporada, na verdade, não tenha sido tão positiva. Mas puxando pelo retrospecto recente, a gente estava falando até aqui nos bastidores, né? Vitória em Budapeste e Zandvoort. Como é que você chega, em termos de cabeça, para essa temporada 2023 da Fórmula 3? Eu acho que é um pouquinho diferente. Quando você entra no terceiro ano, o Felipe é um ótimo exemplo. Acho que ano passado, se você pega, ele estava numa situação muito parecida comigo. Onde Até aproveitando o ganho, você trocava ideia com ele? Como sim, é que era? sim, bastante. Durante o ano, lógico que a Fórmula 2 e a Fórmula 3 corriam juntos, então direto eu ia no caminhão dele e ele não via muito no meu, porque ele estava bem focado lá, mas eu ia lá trocar uma ideia com ele. E realmente acho que é uma situação bem parecida, onde a gente, por exemplo, ele não tinha muito para onde ir depois de 2021 e eu não diria, vamos supor, acho que foi MP, lógico, que queria que ele tivesse mais um ano, e ele foi e olha onde ele está. Hoje em dia acho que ele é um dos pilotos mais cobiçados do grid, acho que ele merece muito onde ele está. Então, uma situação parecida comigo. Acho que lógico que eu estou na Fórmula 3, o que ele fez foi na Fórmula 2, que é um pouquinho diferente, mas realmente uma situação bem parecida. Você vai fazer 21 ano que vem, né? Então, supondo que você faça uma grande temporada na Fórmula 3, pode ir para a Fórmula 2 com 22, que é uma idade normal até para a Fórmula 2. Agora, falando um pouquinho de academia da Alpine e aproveitando o gancho da Fórmula 3 com a 2 e com a 1, como é que foi para você esse ano acompanhando as tretas ali da principal equipe? Porque acho que a gente trocou essa ideia até no GP de São Paulo, você participa muito de algumas reuniões, todas, não sei, até vale você explicar pra galera como é que funciona isso pra vocês que são da academia, reunião de briefing com o pessoal da Fórmula 1 no caso, como é que é isso e como é que foi esse 2022 meio maluco na Alpine? Esse 2022 foi realmente bem maluco, eu que o diga, porque o meu companheiro de casa é o Piastri, então os últimos 3 anos eu tava morando junto com ele. E realmente esse ano foi bem difícil. Eu tinha meio que os dois lados, uma grande amizade com ele e também a Alpine, então eles dois brigando pra mim era um pouquinho difícil. Eu chegava às vezes no final de semana de corrida, tinha pessoas que direto vinham me perguntar Sim. o que está acontecendo. E a partir do momento também que eles foram pra justiça e começaram a apontar o dedo um pro outro, era uma situação onde eu ficava... Isso não é problema meu. Eu não podia falar muita coisa, então realmente foi bem difícil. Mas ele me falava tudo o que estava acontecendo. Acho que uma hora chegou a ser até difícil para ele, nos olhos da mídia, assim, porque ele ficou... Isso é interessante, porque o pessoal caiu de pau nele sem dó, né, cara? Sim, então acho que
pra gente, eu, por exemplo, que sabia o que estava acontecendo e ele estava me falando, era um pouquinho difícil, mas acho que depois tudo se esclareceu, acho que os dois lados agora estão bem posicionados e com tudo claro para ir para 2023. Até aproveitando, porque eu particularmente acho interessante o fato de que o pessoal apontou muito o dedo pro Piastri, mas no outro lado da história você tinha o Fernando Alonso também, que é a raposa velha, e na verdade quem negociou todo o lance com a McLaren foi o próprio Mark Webber, né? E aí, eu não sei como é que você viu isso, até vale você explicar pra galera, para além da relação de reuniões com o time de Fórmula 1, mas a relação de academia, porque não sei se tem um contato mais direto com o Otmar e tudo mais, só que foi uma falha de gerenciamento também em algum grau, porque a Alpine, me parece, não sei se você concorda, ela ficou naquele vou não vou com relação ao contrato do Alonso e a tentativa de ou colocar o Piastri como titular ou emprestá-lo para Williams, que era o que mais se especulava. Eu imagino que para você, enquanto amigo dele, do Oscar principalmente, tenha sido um momento difícil até, porque você viu o cara ali sendo muito criticado. Né? Ah, muito. Acho que de um lado você tinha o Fernando Alonso, que é incriticável, um ótimo piloto. Você pode até criticar, mas ele é o Fernando Alonso. Ele é o Fernando Alonso, então não tem muito o que falar, não tem muito o que se debater. E do outro lado você tem o piloto júnior mais cobiçado, que ganhou 3 campeonatos nos últimos 3 anos. Então acho que isso era um crime, ele não entrar na Fórmula 1, e era o que ele estava sentindo. E ele ganha os dois direto, né? Fórmula 3 direto, Fórmula 2 direto. Então acho que isso seria um crime pro esporte ele não entrar na Fórmula 1. Então acho que isso foi bem difícil. E então eles, tirando um ano sem correr, já foi muito difícil para ele aceitar isso. Porque acho que você pega todos os campeões de Fórmula 2 que ganharam no primeiro ano, no outro ano eles estavam na Fórmula 1. Uhum. Independente se você pega o Leclerc, o Russell, também se era na Sauber ou na Williams, eles estavam lá. O que interessa é entrar. Né? Então acho que isso... E ligados com uma equipe como Ferrari, Mercedes. Então acho que isso também dava uma motivação a mais. De você saber se você performasse numa Williams ou numa Sauber, você teria a possibilidade de ir para Ferrari ou Mercedes, que é o que aconteceu. Então acho que ele estava numa posição difícil. Então a partir do momento... onde você tem uma equipe que tem o Alonso e tem ele, não sabe muito qual pegar, vão ter outras equipes que vão oferecer uma proposta para ele, porque ele é o piloto, tem que pensar nele também. Ele é o piloto mais cobiçado hoje em dia. Sim. Então acho que ele acabou pensando nele e a Alpine demorou um pouco para tomar essa decisão entre os dois, e a partir do momento que eles tomaram a decisão, ele já tinha assinado com a McLaren. Então acho que isso foi meio que não diria um erro, mas eles demoraram para decidir e ele pensou nele e fez a carreira dele. E foi pra uma equipe boa também, né? E para além da treta, né? Eu acho interessante a gente abordar o ano da Alpine na Fórmula 1 de maneira mais geral, porque, inclusive com a própria McLaren, teve uma batalha bem interessante. E quando a gente fala de Alonso e Ocon, foi um ano pegado aí. Eu queria saber como é que é para você acompanhar esse bastidor, porque é um nível de competitividade muito alto, né? A gente tanto fala do Alonso e do próprio Piastri, mas o Ocon termina o ano à frente de um bicampeão mundial da Fórmula 1. Sim, acho que entre a equipe foi um ano bem pegado. Eu acompanhei de perto o GP Brasil e acho que foi não um choque, mas foi uma experiência bem legal pra mim, porque eu vi que a partir do, vamos supor, você dentro da equipe, o único piloto que você quer matar é o seu companheiro de equipe, lógico. Você quer sempre chegar na frente dele. Acho que isso é a maior comparação que você tem ao seu companheiro de equipe. E eu lembro na Sprint Race, quando eles bateram os dois juntos e perderam bastante pontos e estavam uma disputa muito perto com a McLaren. A gente estava, como pilotos da academia, a gente acompanha bastante, no final de semana que a gente está na Fórmula 1, a gente acompanha todos os briefings e debriefs das equipes e toda a preparação e tudo mais. Esse aí deve ter sido tenso. Então acho que esse foi um dos que eu mais vi que realmente não importa só você bater seu companheiro de equipe, você está trabalhando para a equipe. A equipe paga você, a equipe quer que você seja resultado. Seu chefe, digamos. Então acho que isso foi um choque, não um choque, mas foi onde eu realmente percebi que, cara, você está trabalhando para uma equipe. Não é só você com seu companheiro de equipe, tem 3.000 pessoas numa fábrica, tem todo um trabalho envolvido, muito, muito dinheiro envolvido, e acho que você jogar pontos fora, por exemplo, como esse, e todas as equipes, vamos supor, se você chega em quarto ou quinto, eles recebem um bônus a mais ou a menos. Sim. Então você conseguia ver a chateação nos mecânicos, nos engenheiros, quando eles bateram e viram essa possibilidade de perder o quarto lugar. Eu acho que isso foi uma experiência incrível de eu estar ali, realmente ver como que acontece quando você tem um resultado como esse ou alguma experiência como essa. Caio, até aproveitando o gancho, eu queria saber como é que é essa experiência de, digamos assim, se aproveitar, puxar esse conhecimento todo, porque você citou aí o exemplo do GP de São Paulo, que teve a batida do Alonso e do Ocon, mas para além da, digamos, tensão das reuniões, eu, enquanto jornalista, estaria lá, né, me divertindo, mas você tem que também captar os processos, como é que um piloto se reporta à questão de engenharia do carro, como é que é isso, como é que é aquilo.
eu queria que você falasse um pouco sobre o quão enriquecedor é esse processo para você, enquanto um ex-companheiro, digamos, de um Fernando Alonso da vida que agora vai para Aston Martin. Sim, acho que isso é muito importante, você estar ali acompanhando e ver o que a equipe quer de um piloto, como que eles se comunicam, como que é um piloto, como que é a dinâmica de um piloto de Fórmula 1 no final de semana. Sim. Acho que isso é muito importante e é uma maneira deles se prepararem. Se um dia você chegar lá, você já sabe como que é, o que a equipe exige deles, o que eles falam, o que eles não falam. Então acho que isso é muito importante. E você acompanhar um Fernando Alonso, que já foi 2 vezes campeão mundial, acho que isso é realmente muito, muito interessante. Tanto o Ocon também é um ótimo piloto. Então acho que isso foi bem interessante, a dinâmica deles no final de semana. Lógico que eu acompanhei alguns finais de semana remotamente, dentro da fábrica, que era onde eu morava. Então, por exemplo, Sochi, acho que teve que eu acompanhei, Canadá, ou alguns outros que eu estava lá na fábrica acompanhando. A gente também tem o rádio, também tem todas as outras informações. Mas é diferente, você está vendo ele, você está ali no ambiente, eu acho que isso é muito importante, é uma experiência bem legal. Perfeito. Caio, eu queria te agradecer demais pela presença aqui. Fim de ano, começo de ano. A gente sabe que esse período aí é corrido, tem que ver família, amigos e tudo mais. Mas é sempre um prazer tê-lo conosco. Achei a quarta, quinta vez que você vem aqui nos nossos escritórios, mas primeira vez no estúdio. E vamos te chamar mais vezes para te incomodar aqui. Você nos perdoe a impertinência, mas é sempre um prazer trocar ideia contigo. Valeu, Pode Caio. deixar, um prazer é meu estar aqui. Pode me chamar que eu vou incomodar bastante. É isso aí, galera. Obrigado pela audiência. Você que está aqui conosco, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para receber o alerta de entrevistas como essa com o Caio e tantos outros conteúdos. E a gente também te convida a ser assinante do clube de membros do motorsport.com. Clique no botão Seja Membro logo abaixo aqui no nosso player e confira os nossos pacotes. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.